Oi, pessoal, estamos de volta com mais um vídeo para vocês. Dessa vez um vídeo muito interessante que fala a respeito de uma profecia, né? De uma revelação que uma certa pessoa teve aí. Eu não quero estar falando o nome da pessoa nem nada, né? Mas a gente vai comentar sobre esta revelação que fala que no dia 30 de março de 2021, desse ano, fala a respeito de a visão de um cavaleiro, de um cavalo amarelo que vai passar após a meia-noite. Meia-noite vai passar e vai matar, vai destruir, vai matar quem estiver na rua, pessoas vão morrer, enfim, vai ser uma grande catástrofe. Isso vai ser noticiado em vários jornais, internet e tudo mais, dizendo, segundo a revelação desta pessoa. Mas e fala sobre também a Covid, né? Que a Covid é um castigo de Deus, porque Deus está virado com o povo, né? Vamos lá. Primeiramente, sobre o cavalo. A Bíblia fala que os 4 cavaleiros só podem vir no período do anticristo, após o arrebatamento da igreja. No reinado do anticristo é que os 4 cavaleiros vão ser abertos os selos e os 4 cavaleiros vão ser liberados, cada um com a sua função. Mas tudo isso só pode acontecer após o arrebatamento da igreja, no reino do anticristo, em meio ao reino do anticristo. Então, biblicamente, já podemos desconsiderar essa visão, essa revelação, porque biblicamente ela não bate. E outra coisa, biblicamente Jesus disse claramente que nem ele sabia, né, da volta dele, nem ele sabia das coisas que iriam acontecer, porque o Pai não falou para ele. Se Jesus não sabia e o Pai também não deixou escrito que dia seria a volta de Jesus ou quando aconteceria esses eventos, mas uma coisa eu sei, que ele disse que a gente deveria vigiar e orar, porque nós não sabíamos o dia e a hora em que o Filho do Homem haveria de vir e que essas coisas também aconteceriam. Mas ele dizia sempre que a gente devia viver jejuando, orando, vigiando, porque a gente não sabia a hora que essas coisas iriam acontecer. De hipótese alguma, Jesus datou ou marcou. Não é como no tempo dos profetas Elias, Eliseu, que Deus falou através da boca de Elias ali, e Elias determinou para o rei Acabe, dizendo que durante 3 anos e meio não choveria até que ele ordenasse. Ali é uma profecia que ele passou para o povo e datou. Ele disse 3 anos e meio ele ia falar para chover e ia voltar a chover. Então é uma revelação com data marcada para se cumprir e para se voltar ao normal, como disse o profeta Elias. Só com a palavra dele voltaria a chover. Então esta revelação não bate com a Bíblia, porque Jesus não disse. A revelação dada a João não mostra em nenhum capítulo, em nenhum versículo do Apocalipse mostra o dia 30 de março de 2021 e a meia-noite. Nenhuma revelação mostra que a meia-noite. A gente sabe que a vinda do Filho do Homem poderia ser à meia-noite, como Jesus disse, é a virada de um dia para o outro. Não significa que é meia-noite exatamente, mas significa que pode ser um tempo de trevas, um tempo de luta. Enfim, a Bíblia traz vários tipos de simbologia, e tudo na Bíblia são significados. Cada tipo de coisa são simbólicas, são sentidos figurativos, que trazem interpretação de forma diferente. Então este irmão, né, essa pessoa teve essa revelação desse cavaleiro. Pelo cavaleiro, dentro da Bíblia já está errado, porque esse cavaleiro só pode vir na grande tribulação, em meio à grande tribulação, né? Ou conforme diz lá no Apocalipse. E sobre a Covid, né? De forma alguma Deus mandou nenhum mal para a humanidade. Não, de forma alguma. A Bíblia diz que
Deus não tem prazer na morte do ímpio, muito menos na morte do justo, mas Deus permite que o mal se levante pelo próprio homem. O próprio homem cria o seu mal, o mal criado pelo homem. Amém? Então os homens, por sua curiosidade, por sua prepotência, por sua ciência ou sua inteligência exageradamente, às vezes procuram o próprio mal, e aí acontece do mal vir sobre a humanidade por culpa do próprio homem. Deus permite, por quê? Porque é cumprimento também da palavra de Deus sobre doença, peste, pestilência, terremoto. Essas coisas todas já vêm acontecendo bem antes, depois de Jesus. Se nós olharmos o terremoto, olharmos os vulcões que foram explodidos, terremotos que acabou com a Itália, vulcões que foram explodidos lá daquele lado de Roma e tudo mais, a gente vê fome, peste na África, essas coisas todas. Então tudo isso é bíblico, já vem acontecendo esses sinais que Jesus falou: peste, guerra, rumores de guerra, terremoto, fome. Essas coisas biblicamente já vem acontecendo, mas em hipótese alguma Jesus falou data nem hora que iria acontecer, mas no decorrer da vida essas coisas iriam acontecendo. Então biblicamente Deus de forma alguma enviou a Covid, porque Deus não é um Deus vingativo, não é um Deus carrancudo, não é um Deus que quer matar, não é um Deus, não, ao contrário. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então esta revelação, não sei qual é o entendimento que essa pessoa teve dessa revelação, não posso descartar e dizer que é o diabo, mas nós vivemos ouvindo revelações. E por que as revelações não vêm antes dos acontecimentos? Eu fico observando, às vezes as pessoas querem entregar revelações só depois que acontece. As pessoas não entregam antes de acontecer. Poucas são aquelas que entregam antes de acontecer. E mesmo que entregue antes de acontecer, tem que estar dentro da palavra. Não pode ser uma revelação, uma visão, uma profecia que esteja fora da palavra de Deus, porque todas as revelações é dada pelo Espírito Santo, dada por Deus, e se é dada por Deus tem que estar encaixado dentro da palavra de Deus. Se não estiver dentro da palavra de Deus encaixada, não se enquadra. Se não se enquadra, não é de Deus. Então o que nós temos que preocupar? Jesus disse claramente: vigiai, orai. Vigiai e orai, porque não sabeis o dia e a hora que o Filho do Homem há de vir. Não temos que estar preocupados com a marca da besta, não temos que estar preocupados com a vida do anticristo, não temos que estar preocupados com os cavaleiros, nós temos que estar preocupados com a nossa salvação. Nós temos que estar preocupados com o arrebatamento da igreja, porque a Bíblia diz: bem-aventurados são aqueles que subirem na primeira ressurreição. Querido, se você subir na primeira ressurreição, é bom você se alegrar, porque eu vou dizer para você, a segunda não vai ser bom para ninguém. É verdade. Porque aí vai ser a perseguição, o período do anticristo, o período da grande tribulação, e aí vem essas coisas todas dos 4 cavaleiros, os anjos tocando a trombeta, muita coisa terrível vai acontecer. Então bem-aventurados são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Então não fica preocupado com o dia 30 de março, não, se preocupe em a sua salvação, o arrebatamento de Cristo. Deus ama os seus filhos, Deus ama a sua criação. Então por que está acontecendo tudo isso, pastor? Isso é provocado pelos homens. Deus permite, porque em hipótese alguma Deus vai impedir, porque Deus deu liberdade aos homens, deu livre-arbítrio aos homens. Deus disse que a ciência iria multiplicar, Deus disse que o homem ia evoluir com uma sabedoria tremenda, tão grande, que haveria carros correndo à velocidade do som, do relâmpago, com luzes como se fossem raios e trovões. Deus disse tudo isso no livro de Ezequiel. Então nós podemos claramente saber que as coisas que iam acontecer, Deus já vinha dizendo desde lá do passado. Amém? Então qualquer profecia, qualquer revelação que não bata com a palavra de Deus, não é de Deus. Então não podemos ficar preocupados. Vamos preocupar em nos preparar o nosso coração, a nossa vida, e nos limpar. E toda a profecia diz sobre o arrependimento. O arrependimento é muito importante.
Qualquer coisa que Deus fala, a primeira coisa que ele fala antes de vir a destruição, antes de vir algum mal, ele fala em arrependimento. Como ele foi destruir a cidade de Nínive, ele falou em arrependimento. Quando ele foi destruir o mundo, quando foi no dilúvio, ele falou em arrependimento. Noé passou 120 anos, pregando, construindo a arca, mas pregando. Então, em hipótese alguma, Deus vai vir de lá e fazer tal coisa, porque o mal não vem de Deus. E o cavaleiro amarelo só pode vir em meio à grande tribulação, no reinado do anticristo. Tá certo? Então pode ficar despreocupado e cuide da sua vida com Jesus. Prepare o seu coração, esteja atento para o grande arrebatamento da igreja. É isso que nós temos que ficar preocupados, com o arrebatamento. Temos que fazer parte do arrebatamento. Tá certo? Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo. Deixa aqui